Oi pessoal, tudo bem? Quem de vocês aí como biólogos ou futuros biólogos nunca ouviu a pergunta: que espécie é essa? Hoje o nosso assunto é exatamente esse: regras de nomenclatura biológica. Se você ainda não sabe, vem aprender bio comigo? A primeira pergunta que a gente deve ser capaz de responder é por que usar nomes científicos? Primeiro motivo é que das mais de 1.700.000 espécies descritas pelo ser humano, poucas têm nomes populares. Por exemplo, nessa imagem, poucos deles têm um nome popular próprio. De maneira geral, todas as espécies desse grupo, que inclui muitas espécies, são chamados de cascudinhos. Isso acontece com a grande maioria das espécies. O ser humano inventou nomes populares, principalmente para aquelas espécies em que ele tem mais contato. Se não fossem então os nomes científicos, a gente não teria nomes para tratar essas espécies. O segundo motivo que a gente pode citar aqui é o fato dos nomes populares não serem universais, o que significa que eles têm um significado apenas na língua que o utiliza. Você consegue identificar o que está escrito aqui? Não, né? Aí está escrito gato. Se a gente utilizasse a palavra gato, para quem está acostumado a utilizar essa linguagem aqui, ficaria tão estranho para essa pessoa a palavra gato quanto essa palavra aqui fica pra gente. Essa é uma importância dos nomes científicos, pois permite universalizar o nome de uma espécie, como nesse caso, Felis catus, o nome científico do gato. Outra importância dos nomes científicos é que uma espécie pode ter mais do que um nome popular, não apenas em diferentes países e línguas, mas também em regiões, que é o caso, por exemplo, nesta imagem. Para algumas pessoas aqui tem uma imagem de uma mandioca, porém para outras pessoas isso é uma macaxeira e até um aipim. Independente da língua e da região, essa espécie tem como nome científico Maniote esculenta. Ainda é possível que duas espécies diferentes tenham o mesmo nome popular. Aqui a gente tem uma espécie chamada Cibopongo citratus. Ela recebe o nome em alguns lugares de erva cidreira. Particularmente no meu caso, eu chamo essa planta aqui de erva cidreira. Porém, em outros lugares, para outras pessoas, essa planta aqui, que tem como nome científico Melissa officinalis, recebe o nome de erva cidreira. Para evitar essa confusão, usamos nomes científicos. Imagine se um pesquisador está utilizando o princípio ativo da erva cidreira para desenvolver um medicamento. Se ele escrevesse erva cidreira, a qual erva cidreira ele estaria se referindo? A Cibopongum citratus ou a Melissa officinalis? Por mais essa razão, o nome científico é bastante importante. Por fim, a gente pode ressaltar que os nomes populares têm pouca informação associada a eles. Por exemplo, eles não indicam nenhuma informação sobre a categoria taxonômica, nem tampouco sobre a classificação da espécie. Aqui a gente tem, por exemplo, um pássaro. Pássaro é um nome popular, que não tem nenhuma informação taxonômica associada a ele. Muito diferente do que se eu usar um nome científico. Pitangus sulfuratus. Esse nome me permite identificar não apenas o nome da espécie, que é o que eu vejo aqui, mas também o gênero, a família, a ordem, classe, filo e reino. Tudo isso a partir do nome da espécie eu sou capaz de recuperar. O que então seria mais importante? Nomes científicos ou nomes populares? Se você respondeu nomes científicos, você está completamente errado. Imagina só a seguinte situação: nós cantando para os pequeninos. Seu Lobato tinha um sítio, ia-ia-ô, e no seu sítio tinha um sus escrotos domésticos, ia-ia-ô. Ou, por exemplo, a sua filha falando assim: mãe, não quero a lactuca sativa, vou comer só o urina sativa e o fazelos vulgares. Seria bastante estranho. Por isso que os nomes populares têm grande importância para a comunicação social. Fica muito melhor se eu disser que o seu Lobato tinha um sítio e que no seu sítio tinha um porco. E que essa menininha aqui falasse assim: mãe, não quero comer alface, vou comer só o arroz e o feijão. Por outro lado, para a ciência, os nomes científicos são de extrema relevância. O acesso de uma produção científica produzida aqui no Brasil deve ser acessado por qualquer pessoa do mundo. Por isso, os nomes científicos são padronizados
quando a gente fala do meio acadêmico. A partir dessa necessidade de se utilizar nomes científicos, surgiu também a necessidade de regras. E para se padronizar as regras mundialmente falando, surgiram os Códigos Internacionais de Nomenclatura. Esses códigos internacionais tentam promover o máximo de universalidade e continuidade na nomenclatura dos seres vivos, ou seja, fazer com que tudo que seja produzido em qualquer parte do mundo siga os mesmos padrões, tanto localmente falando, quanto com relação ao tempo. Então, o que se produziu há 100 anos atrás seguiu as mesmas regras do que produzimos hoje, a fim de dar uma continuidade ao processo científico. Para isso, os códigos internacionais definem como os nomes científicos devem ser propostos, seguindo o sistema binominal, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Além disso, os códigos também tratam sobre como citar os nomes científicos. Como a gente vai ver em uma aula posterior, o que fazer com os nomes científicos quando há conflito taxonômico. Os códigos internacionais de nomenclatura são divididos de acordo com os grupos de organismos e são independentes entre si. Existe, por exemplo, o Código de Nomenclatura Vegetal, que inclui não apenas plantas, mas também algas e fungos. Por conta da especificidade, também existe um Código de Nomenclatura para plantas cultivadas. Também por conta da especificidade, existe um código específico para bactérias. E por fim, um Código de Nomenclatura Zoológica. Mas atenção, os códigos de nomenclatura lidam com as regras de como formar os nomes científicos, mas o que é uma espécie é definido pelos pesquisadores, que são especialistas no grupo. A partir de análises, os pesquisadores observam e identificam novas espécies. Os critérios a serem utilizados para definir o que são as espécies são definidos pelos pesquisadores e variam de acordo com cada grupo taxonômico. Olha aqui um exemplo. Vocês conseguem observar aqui esses diferentes cachorros? E este lobo? Todos eles já foram bastante estudados por especialistas em mamíferos. De acordo com os critérios estabelecidos, todos eles pertencem à mesma espécie, chamada Canis lupus. Aqui a gente consegue observar um exemplo vegetal. A partir de uma espécie chamada de mostarda silvestre, se desenvolveram vários vegetais que são cultivados, como por exemplo, couve-flor, brócolis, repolho crespo e couve de Bruxelas. Todos esses vegetais aqui pertencem a uma mesma espécie. Mas olha só, a gente consegue observar aqui nessa imagem abaixo 2 lambaris. Esses lambaris são, de acordo com os critérios estabelecidos pelos especialistas, 2 espécies diferentes, Iphesobricum natagaima e Iphesobricum ocasuensis, ou seja, espécies diferentes. O código de nomenclatura não interfere nesses critérios. A ciência de dar nome às espécies segue o sistema binominal proposto por Carl von Linné, ou Linneu mesmo. Linneu propôs que as espécies fossem nomeadas se utilizando 2 nomes. Daí vem o nome bi, que significa 2, e nominal, que tem a ver com nome. Aqui a gente tem uma espécie de anuro, chamada Rana ibérica. O nome científico Rana ibérica é composto por 2 palavras. A primeira dessas palavras é chamada de epíteto genérico e sempre se inicia com letra maiúscula. A segunda parte desse nome científico é o que a gente chama de epíteto específico. O epíteto específico sempre se inicia com letra minúscula. Posterior ao nome, nós vemos aqui a palavra Bullenger, 1879. Segundo o Código de Nomenclatura Zoológica, quando a gente usa um nome científico pela primeira vez, ele deve ser seguido do autor da espécie e o ano que essa espécie foi publicada, ou seja, o ano que ela se tornou conhecida pela ciência. Bullenger foi o autor que fez com que essa espécie ficasse conhecida ao descrevê-la em um artigo científico, no ano de 1879. No caso de vegetais, é diferente. Se usa a abreviação do nome do autor e não se coloca o ano em que a espécie foi descrita. Por exemplo, várias espécies de vegetais foram descritas pelo próprio Linneu. Essas espécies, ao final do seu nome científico, quando são citadas pela primeira vez em um texto, tem um L, ponto, que é a abreviação de Linneu. Eu posso então chamar essa espécie que a gente acabou de ver aí de anuro de ibérica apenas? Se sua resposta foi sim,
Você está errado novamente. Rana ibérica não é a única espécie conhecida e descrita, o epíteto específico, ibérica. Existem vários outros organismos. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Centaurea ibérica, essa espécie vegetal. Iris ibérica. Fomitopsis ibérica, uma espécie de fungo. Cataglyphis ibérica, essa espécie de formiga. E por fim, Limácea ibérica, essa espécie aqui de lesma. O epíteto específico sozinho, então, não tem nenhum significado. Ou seja, para usar o nome científico de uma espécie, eu preciso usar um nome composto pelas duas palavras. Por isso que a gente chama de sistema binominal. Seria mais ou menos como se eu quisesse falar o número da minha casa sem falar o nome da minha rua. Por exemplo, eu moro na casa 45. 45 não indica nada sobre a minha localização. Eu tenho que usar também o nome da rua. A Avenida Higienópolis, número 45. Eu posso usar somente a primeira parte do nome científico? Por exemplo, Limácea. Limácea eu posso usar. Quando eu falo Limácea, é uma forma de eu me referir ao gênero. Eu poderia me referir à Avenida Higienópolis. E o meu ouvinte saberia que eu estou me referindo à avenida como um todo. Todos os números dessa avenida. Usar o epíteto genérico é possível, para me referir ao gênero como um todo. Mas usar o epíteto específico nunca deve ser feito. Vocês já devem ter percebido também que os nomes utilizados não estão em português. A língua escolhida para os nomes científicos é o latim. Essa língua foi escolhida por ser considerada uma língua morta, ou seja, suas regras gramaticais não serão modificadas, pois não existe nenhuma população que utiliza essa língua para se comunicar. Por ser uma língua diferente da nossa, toda vez que a gente observar nomes científicos em textos que foram impressos, os nomes científicos devem estar em itálico. Toda vez que eu for escrever à mão, ou seja, de forma manuscrita, um nome científico, ele deve estar sublinhado. O fato da gente utilizar o latim como a língua dos nomes científicos causa alguns problemas, como por exemplo a pronúncia, que a gente pode ver aqui nessa pequena chart. Vem aqui uma pessoa, perguntar para o monge como se pronuncia a palavra aqui do nome científico. Aí o monge fala Escherichia coli, mas todos os meus colegas falam Escherichia. Aí o monge fala: você quer falar corretamente ou não, caramba? A gente se depara constantemente com dificuldade de utilizar a forma correta de pronúncia, porque não é a nossa língua. Aqui, já aproveitando para ver quem tá espertinho aí, olha lá, Escherichia coli deveria estar itálico, então eu vou colocar aqui um sublinhado para vocês começarem a se familiarizar com as regras de nomenclatura. E para quem tá curioso, Escherichia coli é uma bactéria. Escolher o nome científico de uma espécie também é atribuição do pesquisador. E ele deve utilizar o latim, o grego ou ainda palavras latinizadas. De maneira geral, as palavras utilizadas para dar nome às espécies estão relacionadas a características da espécie, como a gente consegue observar aqui nesse morcego. Essa espécie, chamada de Sacopteryx bilineata. Bilineata se refere a essas duas faixas no dorso do animal. É comum também se utilizar a localidade para se escolher o nome da espécie, como por exemplo aqui, Hevea brasiliensis, que é uma referência ao Brasil. No caso, essa espécie aqui é a seringueira. Ainda é bastante comum a utilização de nomes em homenagem a pessoas, como por exemplo o nome desse besouro aqui, Darwinilus cedarise. O nome genérico foi dado em homenagem a Darwin, ou ainda nesse segundo caso aqui mais atual, Otocinclus batmani, em homenagem ao Batman, devido a essa mancha aqui na nadadeira caudal, que é bastante parecida com o símbolo desse herói. Além de propor a utilização do sistema binominal, Linneu também propôs que se utilizasse um sistema hierárquico para classificar os organismos. Esse sistema hierárquico vocês já devem ter visto antes. Ele é composto por diversos níveis, que são incluídos uns nos outros. O primeiro desses níveis é chamado espécie, e tudo que a gente falou até agora sobre regras diz respeito a esse nível. As espécies estão dentro de gêneros, os gêneros dentro de famílias, as famílias dentro de ordens, as ordens dentro de classes, as classes dentro de filos e os filos dentro de reinos. Obviamente que existem várias outras categorias taxonômicas intermediárias entre elas, como a gente pode observar aqui nessa tabela, mas as principais são essas que eu acabei de falar e estão aqui em amarelo. Para
facilitar a comunicação, códigos de nomenclatura estabeleceram algumas regras com relação aos nomes das categorias taxonômicas. Por exemplo, para os organismos vegetais, todos os reinos terminam com o sufixo bionta. Todas as divisões terminam com o sufixo fita. Por exemplo, magnoliófita. Todas as classes terminam com o sufixo opsida. E assim por diante. Aqueles que vocês vão mais observar são esses circulados em vermelho. Essa padronização é bastante útil, porque quando você vê um nome científico terminado em ácea, por exemplo, Piperácea, você sabe que se trata de uma família vegetal. Para a zoologia, também existe certa padronização, mas vocês vão usar principalmente a terminação ide, que é um sufixo para famílias. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que se trata um sistema hierárquico visualizando esta imagem. Aqui a gente tem um lobo. Como já falamos, essa espécie recebe o nome de Canis lupus. Essa espécie é aqui representada por essa plataforma verde. Cada uma dessas bolinhas verdes são diferentes espécies que estão contidas em um gênero chamado Canis, que a gente já conseguiu identificar por conta do epíteto genérico Canis. Canis é aqui representado por essa estrutura alaranjada. Assim como Canis, existem vários outros gêneros representados por essas outras bolinhas aqui laranjas. Todos esses gêneros alocados dentro da família Canidae. A família Canidae, aqui também representada em roxo, está dentro de um agrupamento ainda maior, que contém várias famílias representadas por esses círculos roxos, chamado Ordem Carnívora. A ordem carnívora também está contida em um agrupamento bem maior, representado aqui por esse cone azul. Assim como a ordem carnívora, existem várias outras ordens representadas aqui em bege. Esse grande agrupamento recebe o nome de classe, neste caso, a classe Mammalia. A classe Mammalia, ainda assim, é um agrupamento dentro de um agrupamento maior ainda. Assim como a classe Mammalia, existem várias outras classes dentro desse agrupamento. Esse agrupamento é o filo Chordata. O filo Chordata é um agrupamento dentre vários outros agrupamentos que formam o reino Animalia. Essa é a lógica do sistema hierárquico. A partir dos níveis taxonômicos mais abrangentes, nesse caso aqui o domínio, quando a gente vai em direção aos níveis menos abrangentes, nesse caso aqui a espécie, a gente vai diminuindo a variabilidade entre os organismos que fazem parte do agrupamento. Olha só, fazem parte do mesmo domínio, chamado de eucária, como a gente consegue ver aqui embaixo, diferentes organismos com diferentes características, muito distintos entre si. Temos aqui esse urso, uma onça, um anfíbio, temos répteis, peixes, borboletas, plantas e até protozoários aqui embaixo. Se a gente vai para o próximo nível de hierarquia, a gente já consegue ver que os organismos vão se tornando um pouquinho mais próximos entre si. Os organismos que fazem parte do reino Animalia são mais próximos entre si. A gente tem aqui representante do urso, ainda a onça, a zebra, o anfíbio, a borboleta. Dentro do próximo nível da hierarquia, nós temos o filo. Novamente, a gente vai perceber que os organismos vão se tornando cada vez mais similares. Temos ainda aqui o urso, temos a onça, um golfinho, um anfíbio, dentro do filo Chordata. E assim sucessivamente. Quando a gente vai para a classe, a gente vai ver que os organismos se tornam cada vez mais parecidos. Olha lá, aqui temos apenas mamíferos. Ordem, a gente vai ver que os organismos se tornam ainda mais parecidos. Aqui a gente tem a ordem carnívora. Aí depois a gente tem lá a família Ursidae e o gênero Ursus. Quanto mais próximo do nível de espécie, mais similares os organismos são entre si. Menor a variabilidade. Quanto mais para cima na ordem hierárquica a gente vai, sentido domínio, a gente vai aumentando a diversidade. O sistema hierárquico, então, permite que a gente tenha uma noção da classificação do organismo. Olha só, baseado no sistema hierárquico, se a gente considerar organismos que fazem parte de um mesmo gênero, aqui a gente tem 3 espécies diferentes de ursos. Por fazer parte de um mesmo gênero, essas 3 espécies também vão fazer parte da mesma família, da mesma ordem, da mesma classe, do mesmo filo, do mesmo reino e do mesmo domínio.
O sistema hierárquico, então, permite que você tenha informações sobre aquela espécie. Espero que essa aula tenha servido para vocês relembrarem de algumas informações importantes. E lembrem-se que vocês, como biólogos, serão sempre cobrados. Qual é o nome mesmo dessa espécie? Até mais! Se você quer saber ainda mais, acesse nossos outros vídeos e se inscreva no canal.